Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Olá, amigos da nossa TV Noroeste. Estamos começando mais um Bate-Papo na Praça, aqui na tela do seu Canal 19. Hoje, recebendo a presença aqui da doutora Laira Sola, que é dentista e vai falar sobre saúde bucal no nosso programa. A gente volta em 30 segundos. Muito bem, estamos recebendo então a visita da doutora Laira Sola, que está aqui no nosso banco, para conversarmos principalmente sobre saúde bucal. Doutora, obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer alguns pontos sobre a saúde bucal. Doutora, dentista há quanto tempo? Dentista há 11 anos. 11 anos. 11 anos. E atua em Birigui desde o começo? Não, eu sou natural de Tupã, tenho um consultório lá, trabalho lá e tenho a clínica Volta Sorrir aqui em Birigui. Ah, tá. São 2 locais então. 2 locais. E você fica quantas vezes por semana aqui em Birigui? Aqui eu fico 4 vezes por semana. E lá, aí eu vou para minha cidade atender também 2 vezes por semana. Vamos falar principalmente sobre a saúde bucal, né? Sim. Que é um assunto que todos devem ter conhecimento. O que é o câncer bucal, doutora? O câncer, ele é um tumor maligno que ele acomete os tecidos bucais, né? É uma multiplicação de células desordenadas que vem a causar algum dano para a saúde bucal. Língua, lábio, céu da boca, assoalho de boca, mucosa, gengiva. Então, são cânceres que eles têm em toda a nossa área bucal. Quais são os sintomas desse câncer? O câncer bucal, vou dizer, em princípio, ele é assintomático, certo? Com a evolução dele, ele vai se tornando sintomático. Então, a pessoa ela pode ter um nódulo, uma íngua, uma dificuldade na deglutição e na fala, dificuldade de mover a mandíbula, pode ser com os dentes amolecidos, uma parestesia, dor de ouvido. Então, são vários os sintomas que pode vir após a evolução da doença. E esse câncer, ele atinge pessoas de todas as idades ou tem a partir de determinada idade que ele costuma aparecer mais? Sim, ele tem uma incidência maior em homens a partir dos 40 anos. Né? Geralmente da cor branca é a incidência maior, porém ele também tem a sua incidência em pessoas mais jovens, mas 80% é em pessoas com mais de 40 anos. Numa consulta que alguém faça com a senhora, numa avaliação, a senhora consegue assim de imediato detectar um câncer bucal? Sim, nós somos estudamos para poder fazer a detecção daquela área anatômica onde não está dentro dos parâmetros de normalidade. Então, a gente tem que observar sempre assoalho de língua, se tem alguma íngua, se tem alguma placa, alguma mancha branca ou avermelhada, né? Às vezes, uma dor de dente não é uma dor de dente simplesmente, é uma dor que tem algum tumorzinho na mandíbula, na maxila, e que vai gerar esse desconforto. Muitas vezes uma dor de ouvido, né? Uma dor de ouvido nem sempre é ligada à parte dentária, né? Mas pode ser
um dos sintomas de um câncer bucal mesmo. E tem mais de um tipo de câncer bucal ou existe um só? Não. O câncer ele é diferenciado dependendo do tecido onde ele está alojado, né? Então, nós temos a maioria, que é uma faixa de 80%, são os carcinomas. Os carcinomas, ele vem nos tecidos de revestimento da boca. Mucosa, gengiva, língua, o céu da boca, nos lábios. Depois nós temos os linfomas, nas amígdalas, certo? Que é o nosso sistema imune. E os sarcomas, que eles acometem a parte óssea, nos tecidos ósseos. Então, mandíbula, maxila, os ossos em geral da face. E é possível fazer assim algum tipo de exame para detectar esse câncer bucal? Por isso, Valdecir, que agora, a primeira semana agora de novembro, é a semana de prevenção do câncer bucal, né? Desde 2006 foi feita essa lei para nós fazermos essa detecção. Por quê? É um câncer que ele não é muito conhecido, ele é assintomático no começo, e depois que a gente faz a detecção por alguns sintomas que o paciente vai ter, ele já está um pouco mais avançado. Então, a prevenção ela vem para isso, para que você procure de 6 em 6 meses o seu dentista, para mudar o hábito da população, porque 80% dos cânceres, os pacientes eles são fumantes e fazem a ingestão de álcool. Então, para mudar um pouco esse quadro, né, a prevenção, porque a hora que ela se instala e ela tem algum sintoma, ela já está muito mais avançada. E aí o tratamento se torna mais difícil. Muito mais difícil, né? Às vezes, nem consegue tratar Às mais. vezes nem consegue. Nós temos uma taxa, né, de cura, né, para esse tipo de câncer de 90%. Porém, aqui na nossa região, segundo o Ministério da Saúde, o consórcio que administra a nossa região, cada 12 mil homens, né, falece por câncer bucal. E a cada 38 mil mulheres, uma falece por câncer bucal. Se a gente pegar a taxa aí de uma sobrevida, né, de uma cura de 90%, é muito alto, né? E ninguém dá muita importância para esse tipo de câncer. Porque nas neoplasias do homem, é o 5º tipo de câncer, né? Então, ele está à frente dele. O câncer de próstata, o câncer de pulmão, o câncer de intestino, de esôfago e o câncer bucal. Na mulher, ela vem numa taxa de 7% nas neoplasias das mulheres. Então, a prevenção é muito importante. Essa semana da conscientização é muito importante para que a população se atente de que se ela prevenir, não vai ter que remediá-la no futuro. Como que é feito o diagnóstico? Nós fazemos o diagnóstico primeiro por um exame clínico, né? Quando a gente percebe alguma anomalia em algum dos tecidos, ou achados clínicos ou radiográficos, é feito tirada uma porção, né, desse tecido que está doente, né, e é feita uma análise radiográfica e patológica. Aqui na nossa região, doutora, a senhora tem clientes aqui e tem em Tupã também, Isso. Nessa região nossa aqui, é comum esse tipo de câncer? É comum. É comum? Para a gente que é dentista, tem bastante pacientes passando todo dia pelo consultório, a taxa é grande. Pacientes às vezes vêm falar, minha prótese, né? Porque são pacientes de mais de 40 anos, a maioria. A minha prótese não está adaptando direito. Quando você vai ver, tem um crescimento normal de células ali. Ou mesmo jovens, né? A parte de HPV, né? Que é uma doença, é muito banalizada. Não vou tratar. Mas não, a partir daquele ali, pode crescer células que vão se tornar um câncer. E a partir do momento, então, que é detectado, como que é feito esse tratamento? A partir do momento que ele é detectado, são feitos os exames, né, laboratoriais, radiográficos
aí nós encaminhamos para um oncologista. Aí esse oncologista, a partir do lugar, da região, ele vai entrar com a terapia para aquele tratamento. Então, ele vai ser cirúrgico para fazer a remoção, a quimioterapia, a radioterapia, as três terapias juntas, ou uma só vai resolver. Aí vai depender do tipo que vai ser. Então, o paciente, necessariamente, ele não é tratado pelo seu dentista? Não. A partir do momento que ele é diagnosticado, nós encaminhamos para um oncologista. A nossa parte é fazer o diagnóstico da doença para melhor atender esse paciente e encaminhar para o especialista de câncer, que é o oncologista. E o paciente que não quer se cuidar, não quer se tratar, muitas vezes até por medo, esse câncer pode levar à morte? Sim. Como todo câncer, se você não trata, ele vai evoluir dando uma metástase e vai levar a óbito, sim. A pessoa que se trata, obviamente, vai passar por alguma intervenção cirúrgica, dependendo da gravidade e da profundidade da doença, né? Mas depois, esse tratamento, em média, quanto tempo a senhora acha que leva? Vai depender muito. É multifatorial o tempo que vai levar ao tratamento de um câncer bucal. Se um paciente ele foi diagnosticado cedo, ele vai ter a terapia começada antes, menos tempo para, às vezes, radioterapia, quimioterapia, ou não vai precisar, só fazer a excisão cirúrgica, então é mais rápido. Se você demorar um pouco mais, aí o tratamento é um pouco mais demorado. E após tem a remissão de 2 anos, né? Depois do tratamento. E aí depois é possível fazer alguma intervenção estética? Sim. Hoje em dia a gente é muito evoluído nessa parte, né? Depois a gente pode fazer enxertos ósseos, enxertos de mucosa, colocação de placas de titânio para reconstituição de áreas, né? Principalmente parte óssea. Colocação de próteses dentárias para voltar à função mastigatória e funcional do paciente. Eu estou conversando aqui com a doutora Laira Sola, que é dentista e está falando sobre saúde bucal aqui no nosso Bate-Papo na Praça. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com essa entrevista para que você tome conhecimento de doenças referentes à saúde bucal que acontecem nas pessoas, principalmente homens com mais de 40 anos de idade. A gente volta já. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata é o tipo mais comum de causa de morte de 28,6% da população masculina, que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão ou tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco do desenvolvimento da doença. Outro dado importante é que os homens negros sofrem com a maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, muita atenção. Na fase inicial do câncer de próstata, ele não aparece sintomas, e quando eles começam a aparecerem em 95% dos casos, já estão em fase avançada. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos, com fatores de risco, ou a partir dos 50 anos, sem esses fatores, devem ir ao urologista para realizar o exame.
Não deixe o preconceito tirar sua vida. Cuide de sua saúde. A TV Noroeste apoia a campanha Novembro Azul. A Bom Plano está completando 40 anos e o presente quem ganha é você. Descontos nos pagamentos em dia da sua mensalidade. Sorteio de vários brindes. Isenção de pagamento para empréstimo de equipamentos para convalescentes. Bônus de acordo com a utilização do nosso carro de apoio ao convalescente. Para saber mais sobre esta promoção e descontos, procure a Bom Plano. Eles estão prontos para atendê-lo. Rua Saudades, 622, Centro Birigui. Fone 3642-3814. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Voltamos então com o nosso bate-papo, hoje com a doutora Laira Sola, que está aqui em nosso banco, para falarmos sobre saúde bucal. Doutora, eu volto com essa segunda parte do programa, perguntando se é possível o paciente, uma pessoa comum, fazer um autoexame para tentar detectar alguma irregularidade na boca. Valdecir, é muito difícil o paciente fazer um autoexame. Porque os sintomas, eles vão vir após a evolução da doença, né? Pode levar meses para dar alguns sintomas. E são sintomas que são muito característicos com doenças corriqueiras, como uma gripe, uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Mas, depois que ele tiver a sintomatologia, ele pode verificar se tiver alguma lesão na boca que não cicatriza há mais de 15 dias, Pode ser um sintoma. Pode ser um sintoma. A dificuldade em abrir e fechar a boca, mexer a mandíbula, a dificuldade na deglutição, né, na fala, dor de ouvido sem que tenha a perda de audição, dentes amolecidos, alguma área dormente na boca, dor, nódulos, caroços, placas brancas ou vermelhas que tem alguma diferenciação, ele tem que procurar um profissional, porque pode não ser uma doença corriqueira como uma simples dor de garganta. Uma pessoa esteja esperando, né? Sim. E diferente do câncer de mama, onde que a mulher possivelmente pode detectar fazendo a mamografia. Ou até passando a mão no seio, né? Mas no câncer de boca isso não acontece. É um pouco mais difícil o autodiagnóstico, né? Por isso, mais uma vez, eu friso a importância de ir no profissional de 6 em 6 meses para fazer um exame clínico. E não apenas, esse dente aqui está doendo. Não, o profissional ele tem que ver o paciente como um todo e verificar se tem alguma anomalia em alguma outra região, né? Bom, não só o câncer, né, bucal, mas a higiene bucal é uma coisa importantíssima, né, doutora? Sim. Eu gostaria que a senhora falasse sobre os principais cuidados que a pessoa tem que ter todos os dias com os dentes. Com os dentes, todos os dias. A escovação não é pensar que vou escovar 3 vezes ao dia. Não. A gente tem que escovar os nossos dentes a partir do momento que terminou a alimentação. Qualquer uma? Qualquer uma. Comeu um salgadinho de manhã? Escovou os dentes. Almoçou? Escovou os dentes. Tomou o café da tarde? Escovou os dentes. Por quê? O resíduo alimentar, ele fica ali. A bactéria que tem na boca, são milhares. E ela está presente na nossa boca, não tem como a gente tirar. Então, o que tem que fazer? A combinação entre a alimentação, resíduo alimentar e a falta da remoção desse resíduo vai gerar problemas dentários. Essas bactérias que a senhora falou que fica na boca aí, elas podem ser transmitidas, por exemplo, através de um beijo? Sim. Pode. Por isso que em criança, bebezinho, né, a imunidade dele não é tão grande, é proibido, né? Falar, é proibido beijar a mão, beijar a criança, pai e mãe que dão selinho no filho, né? Como um ato de carinho mesmo ali, isso daí é transmissível.
transmissível. É né? transmissível. A pessoa está suscetível, principalmente um recém-nascido, uma criança pequenininha. Sim. Ela não tem a defesa que o corpo precisa Não, ainda, né? não tem imunidade ainda formada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, a senhora disse que a escovação tem que ser feita não só 3 vezes por dia, mas principalmente sempre após as refeições. Sempre após as refeições. E o uso do fio dental. Porque a escova ela vai limpar a superfície plana, né? Mas o contato entre os 2 dentes tem que ser E só através com do fio dental. que você consegue fazer. Isso, só através do fio dental. E a partir de que idade que a pessoa tem que se preocupar realmente de fato com isso? Porque quando é criança, é difícil você controlar uma criança, comer um doce e fazer ela, mesmo porque ela pode estar na rua, pode estar na escola, não tem uma escova de dente lá para ela fazer a sua higiene, né? Mas existe uma idade assim, olha, a partir de agora você tem que pegar firme nessa escovação, porque os dentes podem ter complicações mais para frente. Na verdade, é desde quando a criança nasce. Desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. Não vamos usar escova de dente, nada, porque é uma gengiva muito sensível no bebezinho. Mas a mãe tem que molhar uma gaze e passar em toda a gengiva da criança para não formar e não acumular alimento, o leite, né? O leite ele se degrada, né, na lactose. Então, é um açúcar. Então, desde quando a criança nasce, tem que ser feito a higienização. Quando eu fiz a minha faculdade em Londrina, né, no Paraná, lá na Bebê Clínica, a gente tinha as mães, antes das crianças nascerem, elas já faziam acompanhamento com a gente. Então, para quando elas, né, começassem a comer ao leite, a mãe já sabia que tinha que fazer a higienização daquela criança. Que bom. Isso ajuda muito, né? Muito. São informações que antigamente não existiam. Não, e graças a Deus, hoje em dia a gente está na luta e desde pequenininho. Não é porque é dente de leite que não vamos cuidar. Não é porque vai cair que não tem que cuidar. A criança sente dor, né? A criança, ela fica com a gengivinha inflamada, tem a gengivite igual um adulto. Então, nós temos que ter muita conscientização que é de pequeno que a gente vai inserir esse hábito e limpar e higienizar para que no futuro não tenha problema algum. Doutora, muitas pessoas são a favor, outras são contra. Eu queria ouvir sua opinião a respeito do selante no dente. Eu sou a favor. A favor? Eu sou a favor. Porque o selante, a criança, quando ela vai tendo a dentição, as fóssulas do dente, elas são muito profundas. Então, é mais difícil, né, de higienizar muitas vezes. Então, se a gente faz o selante, ele vai cobrir aquela fóssula, né, aquela fissura, e vai ficar liberando o flúor por um certo tempo. E esse selante, é possível fazer essa aplicação, inclusive no dente de leite? Não, ele é no dente de leite, no dente Sempre. permanente. Mas na primeira dentição? Sim, que é o dente de leite. A senhora recomenda? Eu recomendo para os pais fazerem a aplicação de selante. Conforme os dentinhos foram nascendo, vamos lá no dentista, vamos aplicar um selante. É a prevenção, né? É a prevenção. E como é uma criança que a gente orienta os pais a levarem de 6 em 6 meses, se tiver alguma infiltração por baixo desse selante, a gente já remove e coloca de novo. É fácil. É fácil. E na segunda dentição, não existe a possibilidade do selante? Mas não é tão usual, né? Mas se você é uma criança que já colocou um selante e depois venha colocar de novo, sim, é uma alternativa bem válida. Pode sim, usar. Pode usar. E protege mesmo de cáries, principalmente? Não é porque você colocou que você não vai cuidar, né? Ele só vai fazer a selagem daquela fóssula, porque o dente ele tem as reentrâncias, né? Daquelas reentrâncias mais profundas. É como se fosse passar um verniz no móvel. Um verniz no móvel. É isso? Isso. E aí ele faz aquela proteção, bem verdade que é superficial, né? Isso. Mas
a pessoa não pode deixar de, por exemplo, usar o fio dental para fazer a higienização. Não, de jeito nenhum. Não é porque colocou o selante que não vai limpar. Aí tem que limpar do mesmo jeito. Depois de todas as refeições, fazer uso da sua escova, do seu fio dental, né? Escova sempre muito macia, de cabecinha bem pequena para conseguir alcançar os dentinhos do fundo. Então, é o melhor modo de prevenir contra qualquer doença bucal. Eu ia falar justamente sobre isso daí, sobre as escovas de dente, porque você vai no mercado hoje, tem uma gama de tipos diferenciados de escovas de dente. Sim. Umas compridas, mais curtas, cerdas macias, outras duríssimas. Olha, essa daqui passa, essa daqui dura, que essa daqui remove as sujeiras que possam ter as placas, né? Mas a senhora recomenda, então, uma escova macia. O que limpa os dentes não é a escova dura e nem a força. É jeito. É jeito. É jeito. Então, a gente tem que sempre ver, a anatomia bucal de cada um é diferente. A dentição, às vezes tem o terceiro molar que é lá no fundão mesmo, que a escova de cabeça quadrada não vai conseguir chegar. Então, a gente tem que ter uma escova com uma cabecinha pequena para poder alcançar aqueles dentes lá no fundo e poder limpar toda a superfície. É jeito, é o método de escovação que vai gerar um dente limpo, saudável, gengiva saudável, né? E o fio dental. Então, estamos conversando com a doutora Laira Sola e você que está nos acompanhando, então, é importantíssimo essas informações aqui. Porque, além da higienização, que todos devem fazer, né, doutora? Sim, todos. É importante o uso do fio dental, escova de dente macia. Macia, extra macia e cabeça pequena. E não precisa de força. Não. É só jeito. É só o jeito onde você vai conseguir alcançar todos a superfície dos dentes. Quais outros cuidados que as pessoas devem ter com a higienização bucal, exceto a escovação e o fio dental, doutora? Ir ao dentista frequentemente. Isso é importante. As pessoas só vão ao dentista quando estão com dor. Ou quando um dente está fraturado, ou quando querem fazer uma estética, ou porque a gengiva está sangrando. Não, a gente tem que ir ao dentista regularmente. Todo mundo tem o seu dentista de confiança, né? Claro. E que se de 6 em 6 meses você vai ao dentista, ele vai detectar se está tendo alguma cárie, se tem algum problema na mordida, porque às vezes a pessoa ela não tem cárie, ela não tem problema bucal, mas ela tem um bruxismo, um apertamento que pode levar a um canal. Ela tem um dente que não está ocluindo direito, que tem que ser usado um aparelho para acertar essa mordida, para acertar a oclusão. Então, é muito importante a gente ir e acompanhar um dentista para prevenir e, se possível, tratar logo no início, para não gerar problemas futuros. E até fazer uma limpeza, né? Sim, fazer uma limpezinha, passar um flúor, né? A nossa água é fluoretada, mas de 6 em 6 meses. Passar um flúor, maravilhoso. E é tão gostoso a sensação do dente limpinho, né? Feito a limpeza no dentista. De 6 em 6 meses é recomendado. Muito bem. Conversamos então com a doutora Laira Sola, que é dentista, atua aqui em Birigui, também na cidade de Tupã, e que está nos dando o prazer amável dessa entrevista aqui no nosso Bate-Papo na Praça da sua TV Noroeste. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Foi maravilhoso o bate-papo nosso aqui e eu espero que a senhora volte outras vezes para que a gente possa trocar outros assuntos referentes principalmente à saúde bucal. Eu que agradeço, eu vou dizer a oportunidade de estar aqui, de esclarecer a população sobre o câncer bucal. Lembrando que essa primeira semana de novembro, nós estamos fazendo, todos os dentistas fazem a prevenção do câncer bucal. Então, procure o seu dentista, faça a sua consulta e vamos tratar todas essas doenças que são muito importantes. Legal. O nosso Bate-Papo na Praça vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um entrevistado. Forte abraço e fique com a paz de Deus.
Bom Plano está completando 40 anos e o presente quem ganha é você. Descontos nos pagamentos em dia da sua mensalidade, sorteio de vários brindes, isenção de pagamento para empréstimo de equipamentos para convalescentes, bônus de acordo com a utilização do nosso carro de apoio ao convalescente. Para saber mais sobre esta promoção e descontos, procure a Bom Plano. Eles estão prontos para atendê-lo. Rua Saudades, 622, Centro Birigui. Fone 3642-3814. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. A vida é um sonho, uma eterna paixão, que fala de amor e enche o coração. Pra quem gosta de música, a melhor estação é a trilha sonora do seu dia a dia. Vem cá, fica com a gente. Nossa rádio é diferente, seja qual for a estação. Vem cá, abre um sorriso. É tão bom estar contigo, seja qual for a direção. Aqui tem lazer, tem informação, o melhor da música e mais promoção. Tem muita alegria, muito mais emoção.